Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. Estamos no terceiro domingo após o Pentecostes, nesse período conhecido como Tempo da Igreja, dentro do calendário litúrgico. No culto de hoje, nós vamos meditar sobre o tema Encorajados a Testemunhar. Que Deus então nos acompanhe e nos abençoe, cada um de nós em nossas casas, para mais este culto. Para iniciarmos, vamos ler do Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse versículo, no tempo em que nós estamos vivendo, ele precisa de uma adaptação, não é mesmo? Não podemos nos reunir na casa do Senhor, não todos, pelo menos. Então poderíamos adaptar esse versículo e dizer assim: alegrei-me quando me disseram: vamos celebrar culto ao Senhor em nossa casa, em nosso lar. A alegria de celebrar ao Senhor independe do lugar, seja no templo, na casa do Senhor, seja em nosso lar, em nossa casa, Deus está ali presente em nosso meio. Que Ele então nos conduza e nos abençoe. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, suplicamos mais uma vez por Tua santa presença em nosso meio, em nosso lar, em nossa casa, quando agora queremos celebrar culto a Ti. Vem com o Teu Espírito Santo e mais uma vez abençoa a todos nós com a Tua santa e boa palavra. Faze-nos fortalecer a nossa fé e abençoa-nos para a nossa vida de fé. Assim pedimos e por tudo agradecemos, em Teu nome. Amém. Provavelmente você toma banho todos os dias, não é mesmo? Isso é parte da nossa cultura, é assim que nós seguimos. Mas o banho, ele é algo muito importante para a nossa vida, e basta nós ficarmos um dia sequer sem nos limpar, sem nos lavar, já nos sentimos incomodados, desconfortáveis, nos sentimos sujos. Na verdade, o corpo humano, ele tem uma necessidade de banho para equilibrar as bactérias presentes no organismo. E também para se livrar de impurezas, inclusive as causadas pela poluição. O banho, assim, equilibra as bactérias, abre os poros da pele, possibilitando que a pele respire. É indiscutível a importância e a necessidade do banho para o nosso corpo. De uma forma bem simples, nós podemos fazer uma aplicação espiritual, dizendo que, da mesma forma que nós temos necessidade de banhos frequentes, também necessitamos do perdão de Deus em nossa vida, de preferência diariamente. O perdão de Deus limpa a nossa alma, traz paz à nossa consciência, alivia o nosso coração. Assim, nossos pecados são perdoados, a sujeira é tirada de nós, somos purificados. Convido a você nesse momento a pedirmos ao Senhor que nos limpe a nossa alma, o nosso espírito, livre-nos de culpas e do peso do nosso pecado. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós oramos.
Santo Deus, neste momento todos nós nos voltamos a Ti em oração, arrependidos pelos pecados cometidos, tanto por aqueles que pesam em nossa consciência, como também por aqueles que esquecemos, mas que são conhecidos por Ti. Senhor querido, suplicamos que Tu nos limpes, que Tu nos purifiques, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente. Vem, Senhor, perdoar a todos nós. Suplicamos isso em nome de Cristo, o Teu Filho amado, porque Ele, no alto da cruz do Calvário, pagou o preço pelo nosso resgate, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. Em nome de Cristo suplicamos, perdoa-nos, Senhor, purifica-nos mais uma vez, vem trazer paz e alento à nossa alma, ao nosso espírito. Perdoa-nos. Em nome de Cristo, assim pedimos. Amém. Assim como tomar um banho após um dia de trabalho, um dia cansativo, esse banho ele nos renova, nos revitaliza. Da mesma forma acontece com o perdão de Deus em nossa vida. Nos dá novo ânimo, alegria, paz, consciência tranquila, sabendo que nossos pecados foram perdoados pelo Senhor. Se você mais uma vez foi sincero em sua confissão, reconhecendo os seus pecados, suplicando com sinceridade o perdão de Deus, então eu, como ministro da sua palavra, mais uma vez em alegria anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Faço esse anúncio em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom, mais uma vez, recebermos o perdão de Deus em nossa vida, termos assim a nossa alma purificada. Vamos louvar ao Senhor, agradecendo pelo seu grande amor, cantando o cântico grande, muito grande, é o amor de Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
Passamos para a liturgia da palavra, primeiramente com as leituras bíblicas. A leitura do Salmo nós encontramos no capítulo 91, versículos 1 até 10, onde lemos assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Até aqui a leitura do Salmo. Este salmo ele precisa ser bem compreendido. Muitos utilizam as palavras desse salmo para afirmar que a vida do cristão é uma vida livre de qualquer enfermidade. Doença alguma lhe atinge, especialmente agora, diante desta pandemia do coronavírus. No versículo 7 nós lemos: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E no versículo 10: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É certo que Deus promete nos proteger em toda e qualquer situação, mas também é certo que, às vezes, Deus permite que o mal nos atinja, geralmente para nos ensinar algo que de outra maneira nós não aprenderíamos. Quando Deus não deixa o mal nos atingir, ou seja, quando Ele nos livra, temos de dar glórias e louvor a Ele, porque Ele foi extremamente bondoso conosco. Ele nos tratou de maneira como nós não merecemos ser tratados. Ele nos protegeu, Ele nos poupou. Portanto, glórias e louvor ao nosso Deus. Seguimos com as demais leituras bíblicas para o nosso culto. A leitura do Antigo Testamento do profeta Jeremias, capítulo 20, versos 7 até 13, será feita pela Grace, membro da congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos. A leitura do Antigo Testamento encontra-se em Jeremias, capítulo 20, versículos 7 ao 13, onde lemos: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem:
bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque, se não houverem sabiamente, sofrerão afrontas perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Assim termina a leitura. Agradecemos a Grace pela leitura. E esse trecho que lemos, ele relata o lamento do profeta. Destaca o versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Assim como no Salmo 91, que lemos há pouco, aqui também nós vemos o cuidado e a proteção do Senhor para com aqueles que confiam nele e esperam por ele. Seguimos também agora com a leitura da epístola, Romanos capítulo 6, verso 12 até o 23. E essa leitura será feita pela Solange, membro da congregação Martinho de Quedas do Iguaçu. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e serem aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos a Solange pela leitura. Nesse texto, o apóstolo Paulo está conclamando a igreja a uma vida de santificação. Ele começa esse trecho dizendo: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Paulo nos aconselha a utilizarmos nossa liberdade cristã para honrar ao nosso Deus e não para a prática do pecado. Há um chamado para vivermos uma vida santa. Cabe aqui aquela pergunta reflexiva:
Como eu tenho vivido? Quem reina em minha vida, o pecado ou Cristo? Infelizmente, somos pecadores, mas Paulo nos lembra que Cristo nos libertou do pecado. Portanto, vamos buscar viver uma vida digna do Evangelho de Jesus, vida digna daqueles que levam o nome de Cristo e são chamados cristãos. Seguimos agora com a leitura do Santo Evangelho. A leitura do Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 5, primeira parte do versículo 5, e depois versículos 21 até o 33, onde lemos assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até aqui as palavras do Evangelho. Depois, então, na mensagem, nós vamos retornar a esse texto em nossa reflexão. Vamos em conjunto, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, confessar a nossa fé cristã como base nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos louvar ao nosso bom Deus, cantando o próximo hino, 266, do Inário Luterano, Meu Jesus não deixarei.
Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida, mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo, nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus não deixarei, acusando-me o pecado, eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus não deixarei, como não me tem deixado, isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Do texto bíblico que lemos há pouco, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 5, depois 21 a 33, nós vamos refletir sobre o tema encorajados a testemunhar. Que Deus mais uma vez nos conduza, nos abençoe, nos fortaleça na fé. Amém. Geralmente, nós alimentamos dentro de nós um desejo, uma pretensão de querer agradar todas as pessoas. Isso, por um lado, é muito bom, porque dificilmente teremos inimizades se procedermos assim. Mas, por outro lado, essa atitude mascara a nossa autenticidade. Como assim? Na tentativa de querer agradar a todos, muitas vezes nós deixamos de falar aquilo que gostaríamos de dizer.
E aí nos justificamos dizendo a nós mesmos: eu quero manter um bom relacionamento com essa pessoa, eu não quero ofendê-la. Ou então, aplicando para a nossa vida de fé, se eu demonstrar aos outros a fé em Jesus que eu possuo, talvez a pessoa vai se afastar de mim. Esse é um sistema do politicamente correto. A maioria de nós põe isso em prática no dia a dia. O Evangelho de hoje nos lembra que a mensagem de Jesus não agradou todas as pessoas e nunca agradará. Infelizmente, a história da igreja nos mostra que esse sentimento anticristão acabou dividindo famílias. Aquilo que Jesus nos diz no Evangelho, a ponto de parentes próximos entregarem os seus entes queridos à execução simplesmente por crerem em Jesus. Jesus alertou os seus discípulos e Ele alerta a cada um de nós também. O discípulo que leva a sério a palavra de Deus em sua vida acaba sendo odiado por muitos. Por quê? Porque a verdade da palavra de Deus, quando anunciada, quando dita, ela fere o orgulho humano. A palavra de Deus acaba com a vaidade humana. A natureza humana se revolta contra Deus e contra aqueles que anunciam essa verdade. A palavra de Deus, no início, ela machuca, ela fere a natureza humana que é pecadora. Mas ao final, essa mesma palavra de Deus, ela é libertadora. Ela promove cura. A mensagem de Jesus muitas vezes também não é aceita porque Jesus afirma ser o único caminho. O único caminho que conduz à salvação eterna. E ao afirmar ser o único, Jesus está automaticamente excluindo todos os outros. E essa mensagem de exclusão, ela não é bem vista pelo mundo. Interessante que Jesus orienta os seus discípulos que, caso a perseguição se tornasse muito intensa em uma cidade, eles não deveriam permanecer ali, mas deveriam sair dali e ir adiante. Às vezes o próprio Jesus também teve que se retirar, teve que fugir de uma situação de perigo. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 12, quando Jesus soube que João Batista havia sido preso, Jesus se retirou da Galileia e foi morar em Cafarnaum, na pequena vila de Cafarnaum. Às vezes, se retirar é a melhor opção. Discussões agressivas de cunho religioso geralmente não levam a nada. Geralmente até pioram as coisas. Melhor então é se retirar. No nosso Evangelho, Jesus emprega uma linguagem de mestre e de aluno. Se o mestre Jesus sofreu perseguição, o que esperar então dos seus alunos, os seus discípulos? Jesus, o verdadeiro mestre da casa de Deus, foi rotulado como demoníaco.
como sendo aquele que tem o Beelzebu. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 48, lemos assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram a Jesus: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E um pouquinho mais adiante, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Se Jesus foi assim difamado, os discípulos de Jesus seriam igualmente difamados. Em nossa época, talvez isso não se apresente assim de maneira escancarada, pública, mas essa difamação e essa perseguição, ela acontece de forma disfarçada. Jesus sabia que os seus discípulos poderiam ser tentados a desistir da sua missão, a abandonar a sua fé, quando até mesmo membros da sua família se voltassem contra eles por causa da lealdade a Jesus. Jesus então encoraja os seus discípulos a permanecerem firmes na fé, tendo sempre em mente o objetivo maior, a salvação eterna. Por isso, 3 vezes diz Jesus: não tenham medo. No versículo 26, no 28 e depois no 31. Não tenham medo. Uma vez que foi Jesus quem enviou os seus discípulos ao mundo, eles também poderiam contar com a sua proteção. Ao realizarem a sua missão, os discípulos precisavam estar convencidos de que, enfim, a verdade do Evangelho prevaleceria. O que os mortais podem fazer a um cristão não é nada comparado ao que Deus pode fazer. Apenas Deus é capaz de punir uma pessoa, corpo e alma, no inferno. Por isso, o temor do Senhor e não dos homens é o princípio da sabedoria. Jesus diz a mesma coisa lá em Lucas capítulo 12, verso 4 e 5, para nós temermos não aqueles que podem machucar, agredir o nosso corpo físico, mas temer aquele que pode fazer nos perecer no inferno. Essa semana eu vi uma frase muito interessante que diz assim: eu escolhi seguir Deus e ser julgado pelo mundo, do que seguir o mundo e ser julgado por Deus. Precisamos temer Deus, não o mundo. Os inimigos do Evangelho podem nos perseguir, mas apenas dentro de limites estabelecidos pelo próprio Deus. Uma vez que Deus está no comando das nossas vidas, não precisamos ter medo daqueles que se opõem a nós, pois nós confessamos a Cristo. Estamos confiantes no seu amor, não por causa daquilo que nós temos feito, mas sim porque Ele morreu por nós e ressuscitou para nos redimir do pecado, da morte e do poder do diabo. Essa certeza da presença de Deus em nossa vida nos anima em nossa caminhada cristã. Que eu e você
Estejamos sempre encorajados a testemunhar a nossa fé em qualquer situação. Tememos, em primeiro lugar, o nosso Deus. Amém. Santo Espírito, ajuda-nos a permanecermos firmes na fé, até o fim, e testemunhar fielmente que Cristo é o Salvador, tanto em palavras como em ações. Amém. Se nós estivéssemos reunidos fisicamente na casa do Senhor, esse seria o momento em que nós entregaríamos diante do altar as nossas ofertas. Infelizmente, isso não é possível, ainda não podemos nos reunir, ao menos todos, não podemos nos reunir na casa do Senhor. Portanto, eu peço que você entre em contato com o tesoureiro da sua congregação e converse com ele também sobre a sua oferta. Se você tiver condições, não deixe de realizar a sua oferta para honra, para glória, para louvor do nosso bom Deus. Nós cantamos o próximo hino. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou, e a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Convido a você para nesse momento nos dirigirmos a Deus em oração. Se concentre, eleve seus pensamentos ao Senhor. Nós oramos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração e queremos agradecer-te por todas as ricas bênçãos que Tu derramas em nossa vida, tanto no âmbito material como também no âmbito espiritual. Te louvamos por Tu suprires todas as nossas necessidades: comida, bebida, vestes, casa, família, trabalho, saúde. Agradecemos também, Senhor, pelos aniversariantes, todos aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana. Graças a Ti, Senhor, e suplicamos que Tu dês a cada um coração grato a Ti pela vida e por todas as demais bênçãos. Também, Senhor querido, Te louvamos, porque na próxima semana, no dia 24,
a nossa querida igreja completa mais um ano de existência aqui no Brasil. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 116 anos, anunciando Cristo para todos. Te louvamos por isso, porque só a partir do teu cuidado chegamos a mais um ano assim de trabalho e de existência. Suplicamos que tu continues a amparar a nossa diretoria nacional, a cada pastor, a cada membro, para que possamos ser uma igreja acolhedora e que vai ao encontro das pessoas com a boa notícia do Evangelho da salvação de Cristo. Encoraja-nos para esta obra, capacita-nos para que possamos testemunhar sempre e em qualquer situação a teu respeito. Abençoe também todas as igrejas espalhadas por esse mundo afora e que anunciam a tua palavra com clareza, com retidão, com pureza, para que mais pessoas possam ouvir a maravilhosa notícia da salvação em Cristo e serem salvas. Senhor querido, também pedimos que tu ampares e conduzas o nosso país, nossas autoridades, nossa economia, em meio a esta pandemia que tem abalado muitas pessoas. Abençoa o nosso país, fica conosco e faze com que essa situação difícil pela qual passamos brevemente passe e que as coisas voltem ao normal como antes, tudo para a tua honra, glória e louvor. Também entregamos aos teus cuidados todas as pessoas enfermas. Olha mais uma vez para elas com o teu grande amor, e se for do teu agrado, restabelece-lhes a saúde. Abençoa medicamentos, médicos, tratamentos, para que tudo venha contribuir para o bem-estar dessas pessoas que estão enfermas. Todas as demais questões, Senhor, entregamos aos teus cuidados, orando a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online e graças a essa tecnologia podemos assim celebrar culto em nosso lar. Não é a mesma coisa de estar assim reunidos com demais irmãos na casa do Senhor, mas podemos de uma maneira diferente celebrar culto ao Senhor. E enquanto continuar esse período de pandemia que nos impede de nos reunir assim fisicamente na casa do Senhor, nós vamos continuar celebrando o culto online. Reserve sempre tempo para o seu culto, para a sua devoção em sua casa. Isso é muito importante para a nossa vida de fé. Desejo a todos a bênção do nosso bom Deus e encerramos o nosso culto louvando ao Senhor, entoando o último hino. Fiquem todos na paz de Cristo. Fim do culto.
quando partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos no teu reino de esplendor.